Desculpa, mas eu preciso dizer isso. Sua noiva está mentindo para você, disse a filha da garçonete. O que ela revelou em seguida deixou todos em choque. O salão inteiro estava brilhando. O som do violino ao fundo, as luzes amarelas penduradas no teto, o cheiro de flores frescas e pratos finos se misturando no ar. Tudo parecia perfeito. Henrique Monteiro, com aquele sorriso seguro no rosto, recebia os convidados ao lado da noiva, Valentina Rios, uma mulher elegante, bonita, maquiada como se fosse capa de revista. O noivado dos dois era o evento do ano. Empresário famoso, herdeiro de uma das maiores redes de hotéis do país, Henrique não media esforços para fazer bonito, e Valentina adorava ser o centro das atenções. Vestido justo, barriga saliente, salto alto, uma mulher grávida cheia de classe, como ela mesma dizia. Os fotógrafos estavam por todos os lados. Os garçons passavam com bandejas de espumante. Cada detalhe tinha sido planejado nos mínimos detalhes. Marina não estava ali para festejar. Estava trabalhando. Com um uniforme preto e discreto, bandeja na mão, andava de um lado para o outro tentando fazer o serviço direito sem tropeçar. Ela tinha começado há pouco tempo naquele buffet, e aquele era o primeiro evento grande dela. Estava nervosa, mas fingia que estava tudo bem. Atrás do balcão da cozinha, num cantinho mais afastado, Luna, sua filha de 4 anos, esperava com um copinho de suco e um pacotinho de biscoito. Marina não tinha com quem deixar a filha, então falou com a chefe, que deixou a menina ficar ali quietinha, desde que não atrapalhasse nada. E ela não atrapalhava. Era curiosa, esperta, mas bem educada. Ficava observando tudo, como se estivesse num filme. A noite avançava. As pessoas brindavam, riam alto, falavam sobre viagens, negócios, roupas, bebês. Muitos bebês. A gravidez de Valentina era o assunto do momento. Ela fazia questão de colocar a mão na barriga toda hora e de contar com detalhes como tinha sido o ultrassom. A barriga não era muito grande, mas todo mundo dizia que ela estava linda, com aquele brilho de grávida. Valentina adorava ouvir isso. Piscava, sorria de lado, agradecia com voz doce e tom arrogante. Quem não a conhecia, acreditava fácil. Quem conhecia também. Ninguém tinha motivo para duvidar. Henrique bateu a taça com o garfo, pedindo silêncio. Era a hora do brinde oficial. Os convidados fizeram silêncio educado. O som baixou. Os garçons pararam de circular. Ele olhou para Valentina com carinho e começou a falar. Disse que ela tinha transformado a vida dele, que agora entendia o que era amor de verdade, e que aquele filho que estavam esperando era um presente. Todo mundo aplaudia. Algumas mulheres se emocionavam. Outras filmavam com o celular. Henrique continuava falando, agora agradecendo a família dela, aos amigos, aos sócios. A emoção era verdadeira. Ele acreditava em tudo aquilo. Quando terminou o discurso, ergueu a taça e brindou. Ao amor, à vida nova e à chegada do bebê. Valentina encostou a cabeça no ombro dele, sorrindo, recebendo os aplausos como se estivesse num palco. E foi nesse exato momento que Luna apareceu. A menina tinha escapado da cozinha sem que ninguém percebesse. Pequena, de cabelo preso num rabo de cavalo e vestidinho simples, foi andando entre os adultos, passando entre as pernas deles, até parar bem na frente de todo mundo, perto da mesa dos noivos. Ela olhou para a barriga de Valentina e depois para ela. A vozinha dela cortou o silêncio da música que estava voltando a tocar. Falou alto, com a sinceridade que só uma criança tem. Essa moça aí não tá grávida. Por um segundo, ninguém reagiu. Parecia que o tempo tinha congelado. A música parou de novo. Todos olharam ao mesmo tempo para aquela criança magrinha com cara de quem estava só dizendo o que viu. Marina sentiu a alma sair do corpo. Deixou a bandeja cair no chão e correu até a filha. Pegou Luna no colo, tentando tapar a boca dela, pedindo desculpas, com o rosto vermelho e as mãos tremendo. Tentava sair dali o mais rápido possível, mas Valentina não deixou. Espera, quem é essa? É sua filha? Marina confirmou com a cabeça, sem conseguir dizer nada. Valentina se aproximou com um sorriso cínico, olhando fixo para Marina como quem avalia uma barata no chão. Agora entendi. Tão usando uma criança para me atacar? Que baixo.
E ainda traz a filha para o trabalho? Que tipo de mãe é você? Henrique deu um passo para frente, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Valentina já tinha tomado conta da situação. Apontava para Marina, falava alto, rindo, chamando a menina de malcriada e Marina de irresponsável. Alguns convidados riam com desconforto, outros filmavam. Marina tentava ir embora com Luna nos braços, mas as palavras de Valentina continuavam cortando o ar. Essa mulher tá aqui por pena. Isso é inveja, quer atenção. Se aproveita da filha. É patético. Henrique pediu calma. Pediu que Valentina parasse. Mas ela não ouvia. Quanto mais falava, mais nervosa ficava. Começou a justificar a barriga, falando que a criança devia ser perturbada, que Marina era uma louca, que aquilo era um absurdo. Só que Henrique, ao invés de apoiar, olhou para a barriga dela, e depois para Marina, e depois olhou para Luna, que estava com os olhos abertos, olhando sério, sem entender por que estavam brigando com ela. A segurança com que Luna tinha dito aquilo não saía da cabeça dele. Era uma frase simples, mas cheia de certeza. Henrique tentou lembrar quando tinha sido o último exame. Tentou lembrar se já tinha escutado o coração do bebê. Não tinha. Só tinha visto as fotos, de longe, sempre mostradas por Valentina no celular. Começou a juntar as peças ali, no meio da festa. Valentina continuava atacando Marina, dizendo que ia chamar a polícia, que ia processar, que isso não ia ficar assim. Marina só queria sair dali. Luna começou a chorar. Henrique pediu que parassem de filmar. O clima tinha virado. O que era uma noite de celebração tinha se transformado num circo. E tudo por causa de uma frase que ninguém esperava ouvir, mas que mudou tudo. Valentina estava parada no meio do salão, ainda tentando controlar a situação. A expressão no rosto dela já não era mais de raiva ou superioridade. Era desespero. Ela tentava manter o sorriso, mas o canto da boca tremia. Henrique, parado ao lado dela, não falava nada. Só olhava. O silêncio dele machucava mais que qualquer grito. As pessoas ao redor cochichavam, trocavam olhares, seguravam o riso. O clima de festa já tinha ido embora faz tempo. A dúvida agora ocupava o lugar da certeza que ela tanto exibiu. Ela ajeitou o vestido, passou a mão na barriga como se quisesse lembrar a todos que era uma grávida, mas aquilo não adiantava mais. A dúvida estava lançada e vinha direto de uma criança, e ninguém ali conseguia ignorar. Henrique, tentando manter a calma, perguntou de novo, dessa vez olhando nos olhos dela. Me mostra só um exame. Um só. Valentina engoliu seco. Disse que aquilo era ridículo, que não tinha que provar nada, que era absurda a ideia de duvidarem dela por causa de uma menina mimada. Só que o tom da voz dela começou a falhar. A mão tremia, os olhos se mexiam rápido, procurando apoio nos convidados, mas ninguém se aproximou. Nenhuma amiga defendeu, nem a família dela disse uma palavra. Todo mundo só olhava. Ela começou a andar em direção à saída. Disse que estava passando mal, que precisava de ar. Henrique acompanhou, sem dizer nada. Quando chegaram perto do hall, ela tentou apertar o passo, mas o salto enroscou no tapete e a bolsa caiu da mão dela. Quando se abaixou para pegar, uma coisa estranha escorregou da bolsa e caiu no chão. Uma barriga, de silicone, com tiras de velcro. Caiu bem no meio do hall. Fez um barulho abafado, mas alto o suficiente para chamar a atenção. E chamou. Henrique olhou para aquilo sem reação. Parou. Olhou para ela, depois para a barriga no chão. Depois de novo para ela. O rosto de Valentina ficou branco. Ela tentou chutar a barriga falsa para longe, mas já era tarde. Convidados começaram a sair do salão e viram a cena. Um deles filmava com o celular. Outro dava risada. Alguém disse alto: "Não acredito." Ela pegou a barriga do chão e jogou de volta dentro da bolsa, como se isso apagasse tudo. Começou a dizer que aquilo era de uma amiga, que tinha pegado por engano, que era para uma apresentação de teatro. Falava rápido, sem parar, inventando desculpas que não faziam o menor sentido. A voz dela ficou mais aguda, parecia uma outra pessoa. Henrique balançou a cabeça e deu um passo para trás. Então é isso. Ela segurou no braço dele, pedia para conversar. Dizia que podia explicar, que ele não entendia, que tudo tinha um motivo.
mas ele só olhava para ela como quem acabou de descobrir que não sabia com quem estava prestes a casar. Ela viu nos olhos dele que tinha perdido. Não só o respeito, tinha perdido tudo. De repente, Valentina surtou. Gritou que não ia sair dali como uma criminosa, que era um complô contra ela, que Henrique tinha armado tudo com aquela garçonete. Disse que ia processar todos, que ia acabar com a vida de cada um que estava rindo, e que ninguém ia rir por muito tempo. Marina, que assistia de longe com Luna no colo, ficou paralisada. Um dos seguranças se aproximou para proteger Henrique, achando que Valentina ia bater nele. Ela empurrou o segurança, gritou de novo e saiu correndo pela porta da frente. A bolsa ficou aberta, a barriga falsa quase caindo outra vez. Do lado de fora, a rua já estava cheia de curiosos. Alguém da imprensa tinha espalhado a história, e um carro de TV local estava estacionado em frente. Quando ela saiu, tentando esconder o rosto, os flashes dispararam. Um repórter perguntou se era verdade que ela fingiu a gravidez. Ela só gritou que era mentira, que tudo era mentira, e entrou num carro preto que apareceu rápido demais. Sumiu na esquina antes que alguém conseguisse segui-la. Dentro do salão, ninguém sabia o que dizer. Algumas pessoas se aproximaram de Henrique para tentar consolar, mas ele não queria ouvir. A festa foi encerrada ali mesmo. A música parou de vez. Os garçons começaram a recolher as taças. Convidados saíam em silêncio, tentando fingir que não estavam comentando o escândalo. Marina aproveitou a confusão e foi embora com Luna, antes que alguém viesse para cima dela de novo. Sabia que o pior ainda estava por vir. Henrique ficou sozinho no centro do salão. Um lugar enorme, cheio de luz e luxo, mas que agora parecia vazio. Ele respirou fundo, pegou o celular do bolso e fez uma ligação. Pediu que investigassem tudo sobre os exames que Valentina tinha mostrado nos últimos meses. E pediu em voz baixa, quase como um aviso. Eu quero saber desde o começo. Tudo. O noivado estava acabado. A vergonha era pública. Mas Henrique não parecia abalado como alguém que acabou de ser traído. Ele estava calmo. Um tipo de calma perigosa. O tipo de calma de quem sabe que ainda tem muita sujeira para aparecer. Marina mal dormiu naquela noite. Quando conseguiu fechar os olhos, o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens de números desconhecidos, ligações perdidas, notificações explodindo. Quando criou coragem de desbloquear a tela, o coração quase saiu pela boca. Vídeos do jantar estavam em todos os lugares. O rosto dela aparecia em vários ângulos, sempre com Luna no colo, sempre com alguém apontando o dedo. Os títulos eram cruéis. Garçonete arma escândalo em noivado milionário. Criança é usada para humilhar noiva grávida. Golpe planejado choca a elite. Marina sentiu o estômago revirar. Ela não entendia como tudo tinha virado aquilo tão rápido. Antes mesmo de sair de casa, alguém bateu na porta. Não era vizinho. Era uma repórter com câmera ligada, perguntando se Marina tinha sido paga para destruir o noivado. Marina tentou fechar a porta, mas a mulher colocou o pé. Perguntou se ela queria dinheiro de Henrique. Perguntou se Luna tinha sido treinada. Marina começou a chorar ali mesmo, empurrando a porta com força. Conseguiu fechar, mas as perguntas continuaram do lado de fora. Luna, assustada, começou a perguntar por que as pessoas estavam gritando o nome da mãe. Marina decidiu não sair naquele dia. Ligou para o trabalho avisando que não conseguiria ir. A resposta foi fria. Disseram que era melhor ela se afastar por enquanto, que o nome do buffet estava sendo envolvido em polêmica, que depois conversariam. Marina desligou sentindo o peso da palavra afastar. Era educado, mas soava como demissão sem dizer a palavra. O dinheiro, que já era pouco, agora parecia ainda mais distante. À tarde, as coisas pioraram. Um perfil falso começou a espalhar mensagens dizendo que Marina tinha pedido dinheiro para Valentina semanas antes do noivado. Prints apareciam como prova. Conversas editadas, valores inventados, ameaças que Marina nunca escreveu. Pessoas começaram a comentar chamando ela de interesseira, de golpista, de mãe irresponsável. Diziam que Luna era só parte do plano. Marina tentava responder, negar, explicar, mas cada resposta virava mais ataque. Era como gritar num lugar onde ninguém queria ouvir.
No fim do dia, uma intimação chegou. Marina tremia ao segurar o papel. Valentina tinha registrado ocorrência por difamação e tentativa de extorsão. Dizia que estava sendo chantageada e que tinha provas. Marina sentou no chão da sala, encostou as costas na parede e chorou como nunca. Luna se aproximou, passou a mão no rosto da mãe e disse que não tinha mentido, que só falou o que viu. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. 2 dias depois, uma assistente social apareceu na casa dela. Disse que havia recebido uma denúncia anônima, questionando se Marina tinha condições emocionais de cuidar da filha. Perguntou sobre renda, rotina, alimentação, escola. Marina respondia tudo, mas sentia como se estivesse sendo julgada por existir. Luna observava tudo em silêncio, sentada no sofá com as perninhas balançando. Pela primeira vez, Marina sentiu medo real de perder a filha. As ameaças começaram a chegar depois disso. Mensagens dizendo que ela devia ter ficado quieta, que tinha mexido com gente grande, que ia pagar caro. Marina bloqueava, mas novos números apareciam. À noite, qualquer barulho na rua fazia o coração disparar. Ela começou a dormir com a luz acesa e o celular na mão. Luna passou a acordar de madrugada, chamando pela mãe, dizendo que sonhou com pessoas gritando. Enquanto isso, Valentina reapareceu na mídia, bem vestida, chorando em entrevistas, dizendo que tinha sido traída, humilhada e atacada. Falava com voz mansa. Dizia que confiava na justiça. O nome de Marina não era citado diretamente, mas ficava claro quem era a vilã da história. A opinião pública virou rápido. Marina passou de invisível a alvo. Sem trabalho, sem paz e com medo constante, Marina pensou em ir embora da cidade. Mas não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha ajuda. Sentia vergonha até de pedir apoio. A solidão era pesada. Cada dia parecia uma luta nova. Ela só queria proteger a filha, mas tudo parecia fora de controle. Henrique ainda não tinha procurado Marina, e naquele momento, ela achava até melhor. Tudo que tocava virava problema. Tudo que se aproximava era usado contra ela. Marina começou a entender que aquela noite não tinha acabado quando ela saiu do salão. Ela só tinha entrado na parte mais cruel da história. Henrique passou 2 dias trancado no apartamento. Não atendia ligações, não lia e-mail, não respondia a ninguém. O escândalo do noivado virou manchete em todo lugar. A notícia da barriga falsa se espalhou como fogo seco. Os vídeos estavam por tudo, no Instagram, no WhatsApp, nos sites de fofoca e até nos jornais sérios. Só que, para surpresa dele, a maior parte das manchetes defendia Valentina. Chamavam o que aconteceu de armação, uma tentativa de golpe, e o nome de Marina aparecia aos poucos, sempre com insinuações pesadas. Ele olhava aquilo tudo com uma mistura de raiva e frustração. A imagem que tinha de Valentina já tinha caído por terra, mas o que mais incomodava Henrique era o jeito como as coisas estavam se invertendo. A mentira estava virando verdade, e a verdade estava sendo enterrada. Ele não conseguia aceitar. Lá no fundo, ele já tinha sentido que alguma coisa estava errada há semanas. Valentina evitava conversas sobre a gravidez. Sempre tinha uma desculpa para não levá-lo nas consultas. Dizia que ele era ocupado, que ia ser rápido, que ia mandar as fotos depois. E ele, ocupado demais com reuniões, viagens e negócios, aceitava. Tinha confiado. Agora se sentia um idiota. No 3º dia, ele acordou com o barulho da porta de vidro da varanda batendo. Era o vento, mas ele já estava de pé, tenso, cansado, com a cabeça a mil. Foi até a cozinha, preparou um café e sentou com o celular na mão. Abriu o histórico de conversas com Valentina. Leu tudo de novo, procurando algum sinal, alguma pista. E encontrou mensagens vagas, respostas cortadas, justificativas estranhas. Num trecho, ela dizia que estava com enjoo e não queria falar. Em outro, evitava falar sobre ultrassom. E em vários momentos, desviava o assunto quando ele tocava em nomes de médicos. Foi aí que ele resolveu agir. Pegou o telefone e ligou para o número da clínica que Valentina dizia frequentar. Se apresentou, disse que queria confirmar o pré-natal da noiva. A secretária pediu o nome completo dela, conferiu no sistema e respondeu com naturalidade. Desculpe, senhor,
Não temos nenhum registro com esse nome. Henrique ficou calado por uns segundos. Agradeceu e desligou. Na mesma hora, ligou de novo. Agora se passando por um interessado em marcar consulta com o mesmo médico que Valentina dizia ser o obstetra dela. E ouviu algo que gelou a espinha. Doutor Alexandre? Ah, ele não atende mais aqui há 3 meses. Se quiser, posso indicar outro. Henrique largou o telefone em cima da mesa e encostou as costas na cadeira. A sensação era a de estar afundando num buraco. Ela não só tinha mentido, ela tinha planejado bem. Usou o nome de um médico que não estava mais na clínica. Mostrava exames no celular que ele nunca pegou na mão. Imagens que podiam ser de qualquer uma. Nada era confiável. Nada. Ele ligou para o advogado pessoal, pediu descrição e explicou tudo. Queria saber se era possível confirmar se os exames que ela divulgou nas redes eram verdadeiros. O advogado disse que conseguiria alguém para analisar os arquivos das imagens, verificar metadados, ver se tinham sido editados ou reciclados de outra pessoa. Henrique autorizou tudo. Depois disso, foi até o closet. Pegou uma caixa antiga onde guardava papéis de compromissos antigos. Encontrou o convite impresso de um dos chás de bebê que Valentina tinha inventado. E lá estava o nome de uma suposta enfermeira convidada para fazer a palestra sobre cuidados com o recém-nascido. Era uma tal de Dona Estela. Ele nunca conheceu. Pegou o nome, jogou na internet e não encontrou nada. Tentou com outros sobrenomes. Nada. Até que por fim achou um perfil no Facebook com o mesmo nome. Mas a mulher da foto era uma atriz aposentada de novelas dos anos 80. Henrique começou a entender o tamanho da farsa. A noiva que ele achava que conhecia não existia. Era uma personagem. E por algum motivo ela precisava muito fingir aquela gravidez. Não podia ser só vaidade. Não podia ser só pressão social. Tinha algo maior. Foi então que ele lembrou de uma conversa antiga com o pai dela, o tal do Dr. Otávio. Um advogado arrogante que vivia se gabando de como os negócios da família eram blindados. Em um almoço com os dois, Otávio tinha comentado, quase como quem deixa escapar sem querer, que o testamento do avô de Valentina era antigo e cheio de besteiras, que uma parte da herança estava presa e só seria liberada com um herdeiro novo na família. Na hora, Henrique não deu importância, mas agora a frase fazia sentido, muito sentido. Se aquilo fosse verdade, a gravidez falsa era um plano sujo, bem arquitetado. Valentina não queria só manter o casamento. Ela queria garantir uma grana alta, uma fortuna, talvez até sem depender de Henrique. Talvez ela só quisesse o nome dele como fachada. Henrique começou a montar tudo na cabeça. As peças se encaixavam. E Marina, onde entrava nessa história? A garota que todo mundo estava chamando de aproveitadora talvez fosse só uma mãe com uma filha esperta. Talvez a frase da Luna tivesse sido só uma criança dizendo a verdade. Sem maldade, sem segundas intenções. O celular vibrou. Mensagem do advogado. Conseguimos agendar com o perito amanhã. Podemos analisar as imagens e os arquivos digitais. Vamos atrás da origem de tudo. Henrique respondeu com um simples: quero descobrir tudo. Depois disso, ficou olhando a cidade pela varanda. O céu começava a escurecer. As luzes dos prédios acendiam uma a uma. E pela primeira vez, ele sentiu uma vontade real de ver Valentina pagando pelo que fez. Não por vingança, mas por justiça. E pela primeira vez também, pensou seriamente em procurar Marina. Não para esclarecer, mas para entender. Porque algo dizia para ele que ela era a única pessoa naquele caos inteiro que tinha sido verdadeira desde o começo. Dr. Otávio Rios não era qualquer um. Tinha nome forte, rosto conhecido nos corredores da justiça e o ego inflado de quem se sentia acima de tudo e de todos. Advogado criminalista famoso, daqueles que aparecem em programas de TV quando algum empresário escapa da cadeia, ele não aceitava ser contrariado. Valentina era a única filha dele, e ninguém, em hipótese alguma, ia manchar o sobrenome Rios. Nem mesmo ela. A manhã em que a barriga falsa caiu no chão e a mentira explodiu, foi a mesma em que Otávio perdeu o controle da própria narrativa. Passou o dia inteiro trancado em ligações,
apagando rastros, ligando para contatos antigos, tentando abafar a história. Mas não teve jeito. O nome da filha virou escândalo nacional. As redes sociais estavam cheias de comentários chamando Valentina de farsante, golpista, desequilibrada. Ele via tudo com os olhos vermelhos de ódio. Otávio não amava a filha como pai de coração mole. Ele via Valentina como parte do próprio legado. Uma peça que precisava estar sempre limpa e bem posicionada no tabuleiro. Não aceitava fraqueza. Não aceitava escândalo. Quando percebeu que ela tinha sido desmascarada por uma garçonete qualquer, e pior, por uma criança, o sangue ferveu. Aquilo não era só vergonha, era a ameaça direta ao nome dele. Naquela noite, Otávio foi até o apartamento onde Valentina se escondia. Ela estava sentada no chão de pijama, com maquiagem borrada e uma taça de vinho pela metade. Quando viu o pai entrar, ficou em pé na hora, tentando parecer no controle. Mas ele não caiu na encenação. Você tem noção do que fez? Ela tentou se justificar, falando que o plano era perfeito, que ninguém teria descoberto se não fosse aquela menina. Ele interrompeu, gritando, dizendo que não queria ouvir desculpas. Só queria saber o que ela tinha deixado para trás. Que provas podiam estar circulando? Que tipo de burrada ela tinha cometido sem ele saber? Ela gaguejou. Disse que tinha jogado fora os papéis falsos. Que o falsificador era discreto, que ninguém podia provar nada. Otávio não acreditava em ninguém. Ele sabia como o mundo funcionava. Sabia que bastava um rastro mal apagado para destruir anos de reputação. E ali, naquele apartamento bagunçado, com a filha desmoronando emocionalmente, ele decidiu que precisava agir por conta própria. E rápido. Na manhã seguinte, Otávio foi até o escritório dele. Mandou trancar a porta, desligar o telefone da recepção e pediu para não ser incomodado. Ligou para 2 contatos de confiança, um juiz aposentado e um assessor que trabalhava dentro de um cartório importante. Pediu que rastreassem o CPF de Marina. Queria saber tudo. Nome, histórico, dívidas, registros, qualquer coisa que pudesse ser usada contra ela. No final da tarde, ele já tinha em mãos o dossiê da vida da garçonete. Descobriu que Marina já tinha trabalhado em 3 buffets diferentes, que criava a filha sozinha, que o pai da criança nunca tinha assumido nada, que ela morava em um bairro simples e que estava sem advogado. Para Otávio isso era sinal de fragilidade. E gente frágil era fácil de dobrar ou destruir. No dia seguinte, uma nova denúncia foi protocolada no Conselho Tutelar contra Marina. Uma denúncia anônima, mas com detalhes precisos. Alegava que a menina estava sendo exposta a situações de constrangimento público e que a mãe estava usando a filha como instrumento de chantagem. A assistente social, que já tinha visitado Marina antes, agora voltava com um olhar diferente, mais duro, mais desconfiado. Otávio sabia que o sistema podia ser usado contra os fracos, e ele estava só começando. Enquanto isso, mandou 2 estagiários vasculharem as redes sociais de Marina. Procuraram fotos antigas, comentários, qualquer deslize. Uma foto de Marina numa praia, sorrindo de biquíni, virou prova de que ela levava uma vida irresponsável. Um tweet antigo reclamando de política virou indício de que ela era radical. Otávio mandou tudo isso para um colunista que lhe devia um favor. No dia seguinte, uma nota surgiu num site de notícias. Mãe da menina que desmascarou noiva milionária já teve comportamento polêmico nas redes. Henrique, que já estava desconfiando de tudo, viu a nota e ficou em alerta. Aquilo tinha cheiro de manipulação. Sabia que Marina não era famosa, não tinha influência, e se estivessem mexendo tanto nela, era porque alguém poderoso estava por trás. E ele não demorou a descobrir quem era. O nome de Otávio apareceu em um e-mail enviado ao advogado de Marina. Um e-mail que aconselhava que ela sumisse com a filha por um tempo, sob risco de ter a guarda da menina suspensa por motivos legais. O advogado percebeu a ameaça disfarçada e mandou cópia para Henrique. Foi aí que Henrique entendeu o tamanho da briga. Ele não estava lidando só com uma mulher mentirosa. Estava lidando com uma família inteira disposta a destruir quem se metesse no caminho. E no centro disso tudo estava Otávio. Não como pai preocupado, mas como tubarão defendendo o território. Henrique não recuou.
Pediu para rastrearem todas as movimentações legais ligadas ao nome de Otávio nos últimos dias. Queria saber como ele estava mexendo as peças. E encontrou uma pista. O mesmo escritório que protocolou a denúncia anônima contra Marina era um velho conhecido nos bastidores dos tribunais, envolvido em outros casos parecidos, sempre protegendo os mais ricos, sempre derrubando os mais fracos. Otávio, por outro lado, continuava seu jogo. Fez contato com empresários parceiros de Henrique, espalhou dúvidas, plantou boatos. Dizia que Henrique estava sendo manipulado por uma mulher sem escrúpulos. Tentava isolar Henrique no mundo dos negócios. Mas Henrique era teimoso, e Otávio percebeu que, dessa vez, o adversário não ia cair tão fácil. Mesmo assim, ele não ia parar. Já tinha enfrentado juízes, promotores, até políticos. Não ia deixar a vida da filha afundar por causa de uma garçonete e uma criança inconveniente. Começou a preparar um dossiê completo, juntando as provas que queria entregar no momento certo. Sabia que se a opinião pública comprasse a história dele, Marina não teria chance nenhuma. Só que o que Otávio não sabia era que Henrique estava indo atrás da verdade com mais pressa do que ele imaginava. E quando duas forças poderosas começam a se enfrentar, alguém vai acabar machucado. O problema é que Marina e Luna estavam bem no meio disso. Marina acordou cedo, com os olhos ardendo e o corpo pesado. A noite tinha sido mais uma daquelas em que o sono vinha picado, entre um pesadelo e outro. Luna, do quarto ao lado, dormia encolhida, agarrada numa boneca velha com a expressão apertada. As olheiras de Marina pareciam permanentes agora, mas ela se forçava a levantar todos os dias. A cabeça dizia que precisava continuar, mesmo com o mundo desmoronando em cima dela. Pegou o celular, hesitando antes de abrir as redes sociais. Mais mensagens, mais ameaças, algumas disfarçadas de opinião, outras claramente dizendo que ela era louca, que ia pagar caro. Uma dizia: "Você vai perder sua filha e vai ser pouco." Marina leu, respirou fundo e apagou. Não dava mais para reagir a tudo. Só queria passar por aquilo sem enlouquecer. A campainha tocou no meio da manhã. Era o dono do buffet onde ela trabalhava. Não mandou recado, foi pessoalmente. Tava com a cara fechada, braços cruzados, sem olhar nos olhos dela. Entrou, se sentou no sofá e foi direto ao ponto. "Marina, eu preciso que você se afaste. Oficialmente. O clima tá pesado. Os clientes estão ligando. E a gente não pode se envolver com esse tipo de polêmica. Você entende, né?" Ela tentou argumentar dizendo que não tinha feito nada de errado, que estava sendo acusada injustamente, que só queria trabalhar em paz. Mas ele cortou, dizendo que não era pessoal, era questão de reputação da empresa. Disse que podia recontratá-la no futuro, mas não havia nenhuma certeza naquelas palavras. Quando ele saiu, deixou uma carta pronta, assinada, com o desligamento formal. Marina sentou no chão da sala e ficou ali um tempo, em silêncio. Luna veio de mansinho e sentou ao lado da mãe. Ficaram abraçadas por longos minutos. Ela não sabia mais o que dizer para a filha. Como explicar que perdeu o emprego porque tentou proteger a verdade? Como explicar que o mundo lá fora era tão cruel com quem não tinha ninguém por trás? Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, uma notificação judicial chegou. Era um processo, agora oficial, pedindo análise da guarda de Luna. Motivo? Risco emocional e psicológico. A denúncia afirmava que Marina expôs a filha a uma situação pública vexatória, que estava emocionalmente instável e que podia estar usando a criança como ferramenta de manipulação. Usaram vídeos da festa, trechos editados, falas cortadas, tudo para mostrar Marina como desequilibrada. Ela foi chamada para uma audiência emergencial. Quando chegou ao fórum, viu que a outra parte estava representada por um escritório de advocacia poderoso, o mesmo de Otávio Rios. Na sala de espera, sentiu os olhares, a vergonha, o medo. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela só queria proteger a filha, nada mais. Durante a audiência, foi ouvida por uma juíza fria, com jeito apressado. Marina tremia enquanto falava. Contou tudo, do jeito que lembrava,
tentando parecer firme, mas chorando em vários momentos. Quando falaram sobre Luna, ela perdeu o controle. Disse que nunca usaria a filha, que nunca fez mal a ela, que a menina era tudo o que tinha. Mas quem ouvia parecia já ter uma ideia formada. As perguntas vinham secas, diretas, como se Marina tivesse que provar que era inocente o tempo todo. Do outro lado, os advogados da acusação estavam calmos, seguros. Apresentaram vídeos, fotos, relatos de pessoas que sequer conheciam Marina, mas que deram opiniões sobre ela na internet. Usaram prints antigos, fotos de Luna no salão e até trechos de mensagens cortadas em grupos. Tudo parecia montado. Mas quem estava ali para defender Marina? O advogado público que a acompanhava era novo, sem muita experiência. Tentou contestar algumas provas, mas foi facilmente atropelado. Marina se sentiu sozinha. Pela primeira vez, de verdade, sentiu que podia perder a filha. Depois da audiência, a assistente social reapareceu na casa dela, mas o olhar já era outro, mais duro, mais distante. Pediu para conversar com Luna sozinha. Fez perguntas. Anotou tudo. Marina ficou do lado de fora da porta, sem ouvir nada. Quando a mulher saiu, disse apenas que o relatório seria encaminhado ao juiz e que o processo continuava. Não havia nenhuma resposta clara, nenhuma garantia. Nessa mesma semana, Marina tentou arrumar outro trabalho. Ligou para conhecidos, mandou currículo, foi até alguns restaurantes. Todos diziam a mesma coisa. A gente vai analisar e te dar um retorno. Mas o retorno nunca vinha. Alguém já sabia quem ela era. E ninguém queria problema. Ela começou a usar as economias, mas o dinheiro era pouco. Comprava só o básico. Cortou tudo. Até o gás foi desligado. Passaram a esquentar comida no micro-ondas e água no fogão elétrico. Luna, mesmo sem entender tudo, sentia o clima. Tava mais quieta. Começou a desenhar bonecos tristes. Dormir agarrada com a mãe todas as noites. E uma vez até perguntou: "Mamãe, se me levarem, você vai me buscar?" Marina segurou o choro e respondeu que ninguém ia levar ninguém. Mas nem ela acreditava mais nisso. Os vizinhos passaram a evitar contato. Alguns olhavam torto, outros cochichavam quando ela passava. Tava sozinha, totalmente exposta. E com medo. Um medo que não parava. O medo de tocar no telefone e receber a notícia que mais temia. O medo de acordar e descobrir que já era tarde demais. E o medo de que a verdade não tivesse mais força nenhuma contra o poder. Henrique estava parado no carro, de frente para a portaria do prédio onde Marina morava. O vidro abaixado, o rádio desligado, o rosto sério. Fazia 2 dias que ele tentava contato com ela e não conseguia. Tentou ligar, mandou mensagem. Nada. Marina sumiu. E ele sabia que não era por acaso. Não era qualquer sumiço. Era aquele tipo de desaparecimento que só acontece quando a pessoa está tentando não ser encontrada. Ou quando está sendo pressionada de todos os lados. E no fundo, Henrique sabia que era isso. Ele já tinha lido o processo. Já tinha visto os vídeos manipulados. Já tinha recebido os prints. Tudo claramente arquitetado. E o nome de Otávio Rios estava por trás de tudo. Henrique não era ingênuo. Conhecia aquele jogo. Cresceu vendo empresários sujarem as mãos e lavarem depois com dinheiro e influência. Mas dessa vez, era diferente. Tinha uma criança no meio. Tinha uma mulher sendo esmagada por um sistema que só protege quem pode pagar. E ele estava cansado de assistir. Respirou fundo e desceu do carro. O porteiro reconheceu ele na hora, mas ficou sem reação. Henrique se apresentou, disse que precisava falar com Marina, que era sobre o processo, e que não ia demorar. O porteiro ficou desconfortável. Disse que não podia subir sem autorização. Henrique entendeu o recado. Marina tinha pedido para não ser incomodada. Então avisa que eu não vim aqui para atrapalhar. Vim para ajudar. Deixou um cartão, escreveu o número de celular à mão atrás dele e foi embora. Naquela noite, Henrique reuniu os 2 advogados de confiança. Um era criminal, o outro da área de família. Pediu que revisassem tudo que envolvia Marina. Do processo de guarda à acusação de extorsão, queria saber o que podia ser derrubado, o que era golpe e o que era verdade. Os 2 passaram horas lendo.
E quando terminaram, falaram quase a mesma coisa. Isso aqui é uma perseguição. Henrique já sabia, mas precisava da confirmação. Então pediu que fossem além, que buscassem inconsistências nos depoimentos, rastros de manipulação, qualquer coisa que ligasse Otávio diretamente às ações. Também pediu que alguém próximo à vara da família acompanhasse de perto os passos da assistente social responsável pelo caso de Luna. Queria garantir que ninguém fosse comprado ou pressionado. 2 dias depois, Marina ligou. A voz dela estava baixa, trêmula, mas firme. "Por que você está fazendo isso?" Henrique respondeu na hora. "Porque é o certo." Silêncio do outro lado. Ela não confiava fácil. Já tinha apanhado demais. E no fundo, não entendia o motivo. O que ele ganhava ajudando? O que ele queria em troca? Henrique percebeu a dúvida, mas não tentou convencer. Disse apenas que se ela deixasse, ele queria colocar ela e Luna em segurança, pelo menos até as coisas acalmarem. Que arrumaria um lugar melhor para elas morarem com segurança longe das ameaças. E que, se ela aceitasse, também pagaria um advogado bom, de verdade. Um que soubesse como derrubar gente poderosa. "Eu não tenho como te pagar isso, Henrique. Não quero que você pague. Eu só quero que vocês parem de sofrer por algo que não fizeram." No dia seguinte, Marina e Luna foram levadas discretamente para um apartamento pequeno, mas bem localizado. Mobiliado, seguro, com porteiro 24 horas e vigilância no prédio. Henrique pediu sigilo total. Não queria ninguém da imprensa sabendo onde elas estavam, nem mesmo os advogados. Só ele, Marina e Luna sabiam daquele endereço. No começo, Marina não queria aceitar. Tinha vergonha, medo do que as pessoas iam pensar. Mas quando Luna dormiu a primeira noite tranquila, sem chorar, sem pesadelo, ela entendeu. Aquilo não era luxo, era proteção. E proteção naquele momento era tudo que ela precisava. Enquanto isso, Henrique acelerava nos bastidores. Conseguiu uma perícia independente nos exames médicos que Valentina tinha divulgado. Os arquivos, como ele suspeitava, tinham sinais de edição. A data da imagem de ultrassom, por exemplo, era anterior ao anúncio da gravidez. O nome da paciente tinha sido apagado digitalmente, e o modelo do exame era de um hospital de outro estado. Também conseguiu um contato dentro do cartório, onde as denúncias contra Marina foram protocoladas. A pessoa confirmou, sem saber que estava sendo gravada, que os papéis tinham sido enviados com prioridade por um estagiário do escritório de Otávio. Tudo sob o nome de um cliente anônimo. Mas agora havia uma ligação, uma linha direta entre o advogado poderoso e a tentativa de destruir uma mulher inocente. Henrique passou a evitar eventos públicos, se afastou da imprensa, parou de dar entrevistas. Todo o foco agora era resolver aquilo, do jeito certo, usando as mesmas armas que usavam contra Marina, mas dessa vez, a favor dela. E cada novo documento que chegava, cada nova prova que ele via, deixava Henrique mais convicto. Marina tinha sido jogada no fogo sem culpa nenhuma. E Luna, que só falou o que viu, estava pagando o preço de ter dito a verdade. Uma noite, Henrique passou no apartamento onde elas estavam. Levou comida, brinquedos novos para Luna e uma caixa com desenhos e papel de colorir. Quando entrou, Marina estava lavando louça, de moletom, cabelo preso, rosto cansado. Mas sorriu ao ver a filha brincando com ele, sem medo, sem peso. "Eu não sei como agradecer", Henrique respondeu sorrindo, mexendo no cabelo de Luna. "Um dia, quando tudo isso passar, você vai me contar uma história feliz. Só isso." Marina riu, de leve, pela primeira vez em muito tempo. E ali, naquele apartamento pequeno, simples, seguro, nascia algo novo. Não era amor ainda, era respeito, confiança. Um tipo de alívio entre duas pessoas que, de formas diferentes, tinham sido traídas, mas que agora estavam do mesmo lado. O celular de Henrique vibrou de madrugada. Ele estava deitado, olhando para o teto, sem sono. Quando pegou o aparelho, viu que era uma mensagem do investigador particular que ele tinha contratado dias antes. O cara era discreto, rápido e não fazia perguntas. A mensagem dizia só uma coisa: "Achei o que você queria. Te mando ainda hoje."
Henrique sentou na cama, respirou fundo. Já sabia que vinha bomba. De manhã, os documentos começaram a chegar. Primeiro foram prints, depois cópias de e-mails, fotos, dados de processos arquivados. Henrique leu cada linha em silêncio, com raiva, com nojo, com aquela sensação de que quase tinha construído uma vida inteira ao lado de uma mentira ambulante. Valentina Rios, que sempre falava em classe, elegância e família tradicional, tinha um histórico de mentiras que não era pequeno. Em 2018, se envolveu com um médico viúvo de Brasília, dono de uma clínica estética. Os dois ficaram juntos por 3 meses. Ela também inventou uma gravidez naquela época. Até falou em casamento, mas desapareceu de repente, logo depois que o homem colocou um carro no nome dela e transferiu uma quantia alta para despesas do bebê. Quando ele descobriu a farsa, tentou abrir um processo, mas Valentina alegou que tinha perdido o bebê e que estava emocionalmente abalada. O caso morreu por falta de provas. Em 2020, ela morava em Belo Horizonte e trabalhava num coworking como recepcionista. Lá se envolveu com um corretor de imóveis de luxo, mais velho, casado. Disse que estava passando por dificuldades, que a mãe estava doente, que precisava de ajuda para manter os cuidados. O homem transferiu dinheiro por meses. Quando a esposa descobriu, Valentina sumiu do mapa. De novo, nenhuma ação judicial. Tudo abafado. Henrique olhava para aquilo e sentia o estômago embrulhar. Não era só o passado dela que era sujo. Era o padrão. Um tipo de vida baseada em manipulação, em mentira. E ele quase tinha colocado um anel no dedo dela. Mas o que mais chamou a atenção foi um nome que apareceu nos documentos. Luana Almeida. Henrique nunca tinha ouvido esse nome, mas o investigador explicou. Luana era o nome real de Valentina. A identidade dela foi alterada legalmente quando tinha 24 anos. Segundo os registros, ela entrou com o pedido após um episódio conturbado com a justiça. O documento usava como justificativa proteção à integridade psicológica da requerente após exposição traumática. O pedido foi aceito por um juiz amigo do pai dela. Ou seja, Valentina Rios era uma personagem, criada, construída. Ela não era apenas uma mulher que mentiu sobre estar grávida. Ela era alguém que apagava a própria história cada vez que ela ameaçava vir à tona. Henrique fechou o notebook e foi até a varanda. O céu estava nublado. Ele ficou ali parado, tentando entender o que mais poderia descobrir. Porque agora parecia que tudo o que ela dizia, cada detalhe, era falso. Mas a história ainda não tinha terminado. No mesmo dia, o investigador conseguiu falar com a ex-namorada de um dos homens que Valentina enganou no passado. A mulher aceitou dar um depoimento. Contou que Valentina era fria, calculista, e que usava a aparência e a lábia para conquistar e manipular. Disse que a própria Valentina já tinha se gabado de saber mexer com a cabeça dos homens, que gostava de se fazer de vítima, de se fingir frágil para conseguir o que queria. Essa mulher contou uma coisa que arrepiou Henrique. Disse que Valentina costumava dizer que um bebê sempre muda tudo, que se um homem tivesse dúvida, bastava colocar uma barriga na história que ele ficava preso, e que ela era boa nisso, muito boa. Henrique desligou a chamada com o estômago revirando. Não sabia o que doía mais, ter acreditado ou quase ter entrado numa armadilha dessas para sempre. Mas a decisão estava tomada. Ele não ia esconder nada. Pegou todas as provas e entregou pessoalmente para o advogado. Pediu que montasse um dossiê completo e que começasse a preparar as denúncias formais. Falsidade ideológica, fraude documental, chantagem emocional, o que fosse possível. Valentina não ia sair impune. Nos dias que seguiram, a opinião pública começou a mudar. Um jornalista sério, de um grande portal de notícias, publicou uma matéria investigativa. Não citava Marina, nem Henrique, mas falava de uma mulher envolvida em escândalo de falso noivado e apresentava partes do passado dela, sem nomes, mas com detalhes que deixavam claro de quem se tratava. O texto viralizou. O título era forte: Mentiras de luxo, quando a vida perfeita é só fachada. Valentina ficou fora das redes por uns dias. Depois apareceu com um vídeo curto,
dizendo que estava sendo perseguida, que tudo era exagero, que já tinha sofrido demais. Mas não colou. Os comentários estavam fechados. E o número de seguidores caía a cada hora. Henrique assistia tudo sem pressa. Sabia que ainda vinha mais coisa. E não queria se precipitar. Ele ainda não tinha contado nada para Marina. Achava que era cedo, que aquilo poderia assustar mais do que ajudar. Mas já estava claro que Marina não era o problema. E que Luna, aquela menininha de 4 anos, tinha dito a verdade mais certeira da vida dele. E se não fosse por ela, talvez ele nunca tivesse descoberto nada. Talvez estivesse preso até hoje a uma mulher que só sabia viver de mentira. O prédio do fórum era grande, antigo, com aquele cheiro de papel velho e café de máquina. Marina entrou com passos hesitantes, sentindo o peso de tudo que tinha vivido nos últimos dias. Usava uma roupa simples, cabelo preso, uma pasta fina na mão. Por fora parecia calma, por dentro tremia. Tava ali para mais uma audiência do processo de guarda de Luna. Mas dessa vez, algo era diferente. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Henrique esperava por ela na recepção, de terno escuro e cara fechada. Do lado dele, o novo advogado de Marina, o mesmo que já tinha defendido grandes nomes do mercado financeiro. Um cara sério, direto, sem paciência para joguinho sujo. Quando viu Marina chegando, ele apenas fez um sinal com a cabeça como quem dizia: "Vamos resolver isso agora." Eles subiram juntos. Marina olhava tudo como se fosse a primeira vez, mesmo já tendo passado por aquelas mesmas escadas dias antes. Mas agora a sensação era outra. A dor ainda estava ali, o medo ainda morava dentro dela, mas havia uma coisa nova, a chance real de justiça, algo que ela já tinha quase desistido de acreditar. Na sala da audiência, o clima era tenso. Do outro lado, o advogado de Otávio estava com um sorriso cínico, folheando papéis, confiando demais na força do sobrenome que carregava. A juíza, a mesma da audiência anterior, olhava os dois lados com o costume de quem já tinha visto de tudo, mas não deixava transparecer opinião. Quando mandou sentar, Henrique ficou em pé, pediu a palavra e entregou um novo documento à juíza. Era o dossiê, com todas as provas do passado de Valentina, desde os exames falsos até o histórico de tentativas anteriores de fraude. E o principal, as ligações diretas entre o escritório de Otávio e a denúncia que quase tirou Luna dos braços da mãe. A juíza folheou as páginas por longos minutos. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir a respiração de cada pessoa naquela sala. O advogado adversário tentou reagir, pediu a palavra, tentou dizer que aquilo não tinha relação com o processo atual. Disse que era tentativa de desviar o foco, de manipular a justiça com sensacionalismo. Mas a juíza levantou a mão, mandou ele parar e falou firme: "Se for verdade o que está aqui, o caso muda completamente de figura." Ela virou o rosto para Marina. "A senhora tem algo a dizer?" Marina olhou para frente, respirou fundo e disse com a voz firme, mesmo com o coração acelerado: "Eu só quero poder cuidar da minha filha em paz." A juíza não respondeu. Anotou algo num papel e pediu que todos aguardassem fora da sala. Disse que voltaria com uma decisão preliminar em até 1 hora. Marina saiu com Henrique e o advogado, sentou no banco do corredor e ficou ali em silêncio. Não conseguia pensar em nada. Tinha medo de se animar antes da hora. Henrique sentou do lado dela, pegou um café na máquina e entregou sem dizer nada. Ela aceitou com um sorriso fraco. "Seja o que for, você já está do lado certo", ele disse. O tempo passou devagar. Um relógio velho na parede fazia um tic-tac irritante. Cada passo de alguém no corredor fazia Marina levantar os olhos achando que era a juíza voltando. Até que foi. A porta abriu. A oficial chamou pelo nome dela. Marina entrou devagar, quase sem respirar. Lá dentro, a juíza falou com calma, mas com clareza. Após análise dos novos documentos, este juízo entende que há fortes indícios de má-fé e perseguição direcionada à senhora Marina Albuquerque, com intenção clara de desmoralização e tentativa de interferência na guarda da menor Luna Albuquerque. A advogada de Marina deu um leve sorriso. Sendo assim, a denúncia anterior está suspensa
e o processo será reavaliado em nova audiência, com prioridade. Enquanto isso, a guarda da criança permanece com a mãe, sem restrição. Marina não conseguiu reagir. As palavras demoraram para entrar. Quando entendeu, os olhos encheram de lágrimas. Ela agradeceu com a voz embargada. Tentou não chorar, mas falhou. Chorou de alívio, de raiva guardada, de tudo ao mesmo tempo. Na saída do fórum, o advogado de Otávio passou reto por Henrique fingindo não ver. Mas a expressão no rosto dele dizia tudo. O jogo estava virando. E rápido. Mais tarde, ainda naquele dia, Marina recebeu uma ligação da escola de Luna. A diretora, que antes evitava contato, agora dizia que a menina estava liberada para voltar normalmente. Disse que sentia muito pela confusão e que agora estava tudo em ordem. Era só trazer os documentos novamente. Marina agradeceu, mas não esqueceu o quanto foi julgada antes de qualquer prova. No dia seguinte, o nome de Valentina voltou a aparecer nos sites de notícia. Agora não era como vítima, era como investigada. Um inquérito havia sido aberto oficialmente por falsificação de documentos e denunciação caluniosa. Com base nos novos dados, a justiça decidiu abrir o caso. E mais, estavam analisando a possibilidade de envolver Otávio também. Henrique, ao saber da notícia, não comemorou. Apenas pegou o celular e mandou uma mensagem para Marina. Você é mais forte do que pensa. Agora eles vão ter que provar o que diziam. E não vão conseguir. Ela respondeu com um simples obrigada. Mas no fundo sentia algo nascendo. Um fio de esperança. Um começo de paz. E pela primeira vez, desde que tudo começou, dormiu com a cabeça no travesseiro sem medo do dia seguinte. Valentina ficou dias trancada no apartamento. As janelas viviam fechadas. As luzes quase sempre apagadas. Só saía do quarto para pegar vinho ou fumar na varanda, escondida atrás de uma cortina fina. Quem olhava de fora via um lugar normal. Por dentro, era um redemoinho. Ela andava de um lado para o outro, falava sozinha, riscando folhas com planos que começavam e terminavam em raiva. No início, ela achava que ia conseguir virar o jogo de novo. Sempre conseguia. Bastava uma história bem contada, um vídeo no tom certo, uma lágrima no momento exato. Mas dessa vez não funcionava. As pessoas não estavam mais acreditando. E o que doía mais era ver Henrique indo embora. Não só indo embora. Ele tinha virado contra ela. E pior, por causa daquela garçonete e da filha dela. Valentina repetia os nomes sozinha como se fossem veneno. Marina e Luna. Marina e Luna. No quarto, uma parede começou a ficar cheia de fotos impressas. Umas tiradas de redes sociais antigas, outras de reportagens. Tinha Marina segurando Luna no colo, Marina servindo no buffet, Luna de uniforme escolar. Valentina riscava as fotos com caneta vermelha, rabiscava o rosto de Marina, escrevia palavras por cima. A raiva tomava conta. Mas o que parecia só descontrole emocional, logo virou algo mais perigoso. Uma tarde, ela saiu de casa com boné, óculos escuros e máscara. Pegou o carro e ficou rodando pelo bairro onde Marina morava antes de se mudar. Queria entender onde estavam agora. Passou em frente ao prédio antigo. Parou num ponto de ônibus e esperou por mais de 1 hora. Queria ver se alguém da rua falava sobre elas, se a menina aparecia, se a mãe dava algum sinal. Nada. Tudo silencioso. Mas Valentina era insistente. Ligou para um conhecido que já tinha trabalhado com Henrique. Um cara metido, que se gabava de saber de tudo. Fingiu que só queria notícias, puxou assunto, disse que Henrique estava frio com ela, que tinha sumido. O cara falou mais do que devia. Contou que ele tinha arrumado um apartamento reservado para Marina e a filha. Não sabia onde, mas sabia que era fora do radar da imprensa. E que Henrique estava envolvido até o pescoço, com advogado, segurança e tudo. Valentina desligou sem responder. Apertou o volante com tanta força que quebrou a unha. Começou a rir sozinha. Depois chorou. Depois riu de novo. O mundo tinha virado de cabeça para baixo e ela não aceitava perder. Não aceitava ter sido trocada. Não aceitava ter sido desmascarada por uma criança. Para ela aquilo não era justiça. Era humilhação. Na semana seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer. A portaria do novo prédio de Marina
recebeu uma ligação dizendo que haveria uma inspeção da vigilância sanitária no apartamento dela. O porteiro achou estranho. Avisou Marina, que ligou direto pro advogado. Ninguém tinha pedido inspeção nenhuma. Era trote, mas alguém sabia onde ela estava. 2 dias depois, um motoboy entregou uma caixa com flores na portaria, sem remetente. Dentro, junto com o buquê, um bilhete. Crianças que falam demais têm finais tristes. Marina ficou sem reação. Mostrou para Henrique. Ele ligou imediatamente para a equipe de segurança. Câmeras foram checadas, mas o motoboy era de um serviço terceirizado. Tinha recebido a caixa de um envelope sem identificação. A investigação começou, mas nada concreto apareceu. Na mesma semana, Luna acordou no meio da madrugada gritando. Disse que viu alguém olhando pela janela. Marina correu, foi até o quarto, olhou tudo. Não tinha ninguém, mas a janela, que ela lembrava ter deixado encostada, estava escancarada. E o brinquedo favorito da filha, que ficava sempre no canto, estava jogado do outro lado do quarto. Henrique mandou reforçar a segurança. Trocou as fechaduras, instalou alarme, mudou até os vidros das janelas. Marina queria acreditar que era paranoia, que talvez estivesse exagerando, mas algo dentro dela dizia que não era. Tinha alguém por perto, tinha alguém vigiando, e ela sabia quem era. Valentina não dava mais entrevistas, mas começou a aparecer com perfis fakes em redes sociais. Comentários anônimos espalhados em notícias, vídeos manipulados sendo postados em fóruns, sempre insinuando que Marina tinha armado tudo para se aproximar de Henrique, que era uma mulher fria, interesseira, que tinha usado a filha como isca. Mas o que mais assustou Marina foi quando Luna recebeu uma ligação no tablet dela. Era madrugada. O número apareceu como sem identificação. Marina tinha caído no sono com a filha no colo. O toque acordou as duas. Marina atendeu achando que era engano, mas do outro lado só veio uma voz disfarçada com efeito eletrônico. Já pensou o que acontece com mães que usam filhas como escudo? E desligou. Depois disso, Marina parou de sair até para ir à padaria. Passou a dormir com a luz acesa. Henrique mandou um segurança dormir no apartamento. Mesmo assim, o medo não saía. Era um medo diferente. Não era só de perder a guarda da filha. Era de alguém fazer mal de verdade. De passar do limite. Henrique percebeu que Marina estava entrando num estado de alerta constante. Mandou ela tirar um tempo, fazer terapia, sair um pouco. Mas ela recusava. Queria ficar com Luna o tempo todo. A menina, que antes era cheia de energia, agora evitava brincar sozinha. Começou a desenhar figuras estranhas, corações partidos, casas trancadas, silhuetas no escuro. A obsessão de Valentina não era mais sobre se vingar, era sobre destruir. Ela tinha cruzado a linha. E o pior, ainda ia cruzar mais uma. Era uma noite comum, ou pelo menos deveria ser. O salão estava cheio de gente bem vestida, luzes baixas, música ambiente tocando num volume leve. O evento daquela noite era corporativo, coisa chique, cheio de convidados importantes, empresários, representantes de marcas. Henrique, agora oficialmente dono do salão, circulava entre os presentes com tranquilidade. Tinha aquela postura firme, mas parecia relaxado. Desde que Marina tinha sido promovida a gerente, ele deixava mais da administração com ela. Confiava, e ela dava conta de tudo. Marina estava na parte de trás, coordenando os garçons, checando detalhes da cozinha, conferindo uma lista na prancheta. Usava roupa social, cabelo preso e uma expressão concentrada. Apesar de toda a tensão que tinha vivido nas últimas semanas, ali, naquela noite, ela parecia de volta ao controle. Luna estava em casa, com a segurança reforçada e uma babá de confiança. Marina tinha conseguido respirar um pouco, mas esse pouco não duraria muito. Do lado de fora do salão, uma figura parada observava tudo de longe. Vestia preto da cabeça aos pés, cabelo preso, óculos escuros, um boné. Na mão, uma mochila. Na cabeça, uma ideia fixa. Acabar com tudo. Valentina ficou semanas fora do radar, fingindo que tinha desistido. Mas não tinha. Ela observava, ouvia, pesquisava. Sabia que Marina estaria ali.
Sabia que Henrique estaria ali. Sabia que a mídia poderia aparecer por causa dos convidados. Era a noite perfeita para dar o golpe final. O segurança da entrada não estranhou quando ela passou. Estava maquiada de forma diferente. Usava outro corte de cabelo e andava com uma segurança fria. Entregou um convite falso, copiado de um modelo oficial. O nome no papel era de uma jornalista famosa. O segurança conferiu rápido, olhou a fila crescendo atrás e liberou. Valentina entrou como se fosse parte do evento. E em poucos passos, estava de novo no mesmo salão onde tudo começou. Andou pelos cantos primeiro, observando. Reconheceu rostos. Viu Henrique de longe, conversando com um executivo. Viu Marina entrando e saindo de uma sala, anotando coisas. O sangue fervia. O ódio, alimentado por semanas, parecia explodir por dentro. Quando viu que ninguém notava sua presença, foi até o banheiro, entrou na cabine do fundo e abriu a mochila. Lá dentro, uma arma, pequena, leve, comprada no mercado paralelo por gente que não fazia perguntas. Ao lado dela, um frasco com comprimidos que vinha tomando escondido. Remédio forte que já não fazia mais efeito. A cabeça de Valentina estava um caos. Misturava lembranças, raiva, delírios. Na mente dela, aquilo era justiça. Ela saiu do banheiro com a arma escondida no bolso do casaco e entrou de volta no salão como se fosse só mais uma convidada indo ao bar. Caminhou devagar, até parar bem no meio do salão. E então, gritou. Chega! A música parou. As pessoas viraram ao mesmo tempo. Henrique foi o primeiro a reconhecer a voz. Marina, ao escutar o nome dela ser sussurrado por um dos garçons, largou a prancheta e correu para o salão. Quando viu Valentina armada no meio da festa, sentiu o chão sumir. Valentina ergueu a arma. Ninguém sai! O pânico se espalhou. Gente gritando, tentando correr, tropeçando em cadeiras, outros se jogando no chão. Henrique levantou as mãos devagar. Valentina, o que você está fazendo? Ela tremia. Os olhos vermelhos, o rosto suado, parecia fora de si. Vocês acabaram com a minha vida. Você me deixou, você escolheu ela. Uma garçonete, uma mulherzinha qualquer. Ela apontava para Marina agora, que estava parada a poucos metros tentando manter a calma. Valentina continuava gritando. Você se fez de vítima, se fez de boazinha, colocou sua filha contra mim, manipulou todo mundo. E ele caiu como um idiota. Henrique se aproximou um passo, muito devagar. Valentina, larga essa arma. Você tá doente. Isso não vai acabar bem. Ela riu. Um riso seco, descontrolado. Doente? Eu? Doente é esse mundo que acredita numa criança antes de ouvir uma mulher adulta. Doente é quem acha que eu vou aceitar perder tudo. Um segurança tentou se aproximar pela lateral. Valentina girou o corpo na hora. Apontou a arma para ele. Eu disse para não chegar perto. O homem congelou. Marina olhava tudo em silêncio. Sabia que qualquer movimento podia ser fatal. E foi aí que, mesmo com medo, ela deu um passo à frente. Valentina, olha para mim. Eu não quero brigar com você. Eu nunca quis. Eu só quero que isso acabe. Que você não se machuque. Que ninguém se machuque. Valentina piscou rápido. A mão dela tremia mais. As lágrimas começaram a cair. Eu perdi tudo. Tudo. Marina deu mais um passo. Você ainda pode parar. Pode entregar isso, pode respirar. Você não precisa fazer isso. Valentina olhou para ela por alguns segundos. Depois, olhou para Henrique. A mão começou a baixar, mas de repente, ela virou de novo e apontou a arma para o alto. Disparou. O som ecoou pelo salão. O teto foi atingido, pedaços caíram. Gritos, desespero. O segurança aproveitou o susto, correu e derrubou ela no chão. A arma voou. Mais 2 seguranças chegaram e imobilizaram. Valentina esperneava, gritava, chorava, o rosto colado no chão de mármore. Vocês vão pagar. Todos vão pagar. Eu juro. Henrique correu até Marina e a abraçou. Ela tremia. O barulho do tiro ainda ecoava na cabeça dela, mas estavam vivos, inteiros. Luna estava segura em casa e Valentina agora estava nas mãos da justiça. A polícia chegou minutos depois. Algemaram Valentina, que continuava gritando sem parar. Foram embora com ela num carro sem sirene, enquanto os convidados saíam assustados. O salão virou cena de crime.
E pela primeira vez o perigo real não era mais só uma ameaça. Tinha acontecido. E todos viram. A cidade inteira parou no dia em que o vídeo da invasão ao salão caiu na internet. Não demorou nem 2 horas para virar o assunto mais comentado do país. Valentina, arma na mão, gritando, ameaçando, surtando no meio de um evento cheio de gente conhecida. Era impossível negar o que todo mundo tinha visto com os próprios olhos. A imagem dela gritando deitada no chão, imobilizada pelos seguranças, rodou em todos os jornais. A imprensa não usava mais termos como socialite ou influencer. Agora era a mulher que invadiu armada o salão do ex-noivo. Marina ficou os primeiros dias sem sair de casa. Mesmo depois de tudo, o susto ainda morava no corpo. Quando fechava os olhos, ouvia o disparo. Via as pessoas gritando. Sentia o medo gelado na barriga. Luna não sabia dos detalhes, mas entendeu que algo muito grave tinha acontecido. Acordava no meio da noite, chamando pela mãe, perguntando se estavam seguras. Henrique mandou reforçar ainda mais a segurança. Agora, além de câmeras e porteiro, havia um carro com 2 seguranças particulares na porta do prédio delas, dia e noite. Ele próprio passou a visitar menos, com medo de atrair atenção. O foco agora era deixar tudo em silêncio, do jeito mais seguro possível. Valentina foi levada direto para a delegacia. O advogado dela apareceu horas depois, mas já era tarde. A polícia tinha as imagens, tinha as testemunhas, tinha a arma. E o Ministério Público não pensava em tratar aquilo como um surto leve. A acusação era grave. Ameaça, porte ilegal de arma e tentativa de atentado. O processo correu rápido por causa da repercussão. E, diante de tudo, o juiz responsável determinou uma avaliação psicológica urgente. Nos dias seguintes, laudos começaram a chegar. Médicos, psiquiatras e psicólogos foram chamados para analisar o estado mental de Valentina. E o que parecia óbvio se confirmou. Ela não estava bem. A combinação de transtornos emocionais, medicamentos desregulados, histórico de manipulação e episódios de delírio deixavam claro que ela precisava ser internada. Henrique foi informado primeiro, como parte da equipe de defesa que acompanhava o caso do lado oposto. Ele ouviu a decisão com uma mistura estranha de alívio e tristeza. Não sentia mais raiva. Sentia pena. Valentina não era só uma mulher que mentia. Era alguém que passou a vida tentando sustentar uma imagem que nunca existiu. E agora estava quebrada por dentro. Sozinha. A justiça determinou internação compulsória por tempo indeterminado. Valentina foi levada para uma clínica psiquiátrica de segurança, numa área afastada, sem acesso à mídia. O pai dela, Dr. Otávio, tentou recorrer, tentou livrar a filha disso, mas não conseguiu. O nome dele já tinha aparecido demais em tudo. Tentou se afastar do caso, fingindo que nunca soube de nada. Mas a opinião pública não perdoou. Vários processos foram abertos contra ele por perseguição e abuso de poder. O sobrenome Rios, que antes era sinônimo de influência, agora era associado a escândalo. O julgamento oficial de Valentina aconteceu semanas depois, num fórum fechado, com poucas pessoas presentes. Marina foi chamada como testemunha. Foi a primeira vez que ela ficou cara a cara com Valentina depois do episódio do salão. A sala era gelada. A juíza, séria. Advogados de ambos os lados estavam prontos. Valentina entrou algemada, escoltada por 2 policiais, vestindo o uniforme branco da clínica. O cabelo estava bagunçado, o olhar distante. Quando viu Marina, sorriu. Mas era um sorriso torto, esquisito, sem sentimento. Marina segurou o choro, ficou firme, contou tudo de forma clara, sem exagerar, sem florear. Disse que só queria justiça, que nunca buscou vingança, que queria viver em paz com a filha, e saiu da sala sem olhar para trás. A decisão saiu 1 semana depois. Valentina seria mantida internada e ainda responderia pelos crimes quando fosse liberada, dependendo da avaliação médica. Não era liberdade, era espera, e uma longa, muito longa estrada pela frente. A mulher que queria dominar tudo agora estava sozinha num quarto branco, sem maquiagem, sem aplausos, sem controle. Enquanto isso, Marina tentava voltar à vida.
As visitas ao psicólogo viraram rotina. Não só para ela, mas para Luna também. A menina começou a se soltar aos poucos. Voltou a desenhar flores, casinhas, bonecas. Parou de desenhar sombras. Começou a brincar de novo com outras crianças na pracinha. Aos poucos, o medo ia perdendo espaço. Henrique acompanhava tudo de longe. Não queria forçar nada. Mandava mensagens de apoio, perguntava como estavam. Às vezes passava só para deixar um presente para Luna. Marina não sabia exatamente o que sentia por ele, mas uma coisa era certa. Ela confiava. E confiança, para quem teve tudo tirado, era muita coisa. A cidade seguiu seu ritmo. As pessoas continuavam comentando o caso de vez em quando, mas com menos força. A mídia passou para outro escândalo. As redes sociais trocaram de assunto. Mas quem viveu aquilo nunca mais seria o mesmo. A história estava longe de acabar, mas pela primeira vez o perigo não estava mais do lado de fora da porta. A primeira vez que Marina andou na rua com Luna depois de tudo foi num fim de tarde comum. O sol estava se pondo, o céu alaranjado, e o vento batia de leve nas árvores da pracinha do bairro. Luna segurava firme a mão da mãe, com um sorriso tímido no rosto e um sorvete quase derretido na outra mão. Era só um passeio simples, mas para elas, aquilo era liberdade. Marina ainda olhava para os lados, desconfiada. Cada passo parecia uma mistura de alívio e tensão, mas ninguém estava atrás delas. Nenhum carro parado do outro lado da rua, nenhuma ligação estranha, nenhum bilhete. O silêncio agora era de paz. Voltar à rotina não foi fácil. O corpo parecia mais cansado do que antes. A mente, ainda mais. Mas Marina tinha um jeito quieto de se reconstruir. Acordava cedo, preparava o café da filha, penteava o cabelo da menina com cuidado e depois sentava no sofá com o caderno de anotações. Planejava o dia, rabiscava ideias para o salão, fazia contas. Aos poucos, sentia que estava de volta à vida real. Henrique respeitou cada espaço. Nunca apareceu sem avisar. Nunca invadiu a rotina das duas. Mas estava presente. Sempre dava um jeito de ajudar sem parecer que estava ajudando demais. Mandava caixas com frutas frescas pro apartamento. Deixava flores discretas no balcão do salão. Perguntava como Luna estava. E quando tinha tempo, passava lá só para tomar um café e conversar com Marina, como se tudo entre eles fosse leve. E era. No trabalho, Marina voltou com força. O cargo de gerente do salão não era apenas um título. Ela cuidava de tudo. Agenda de eventos, contratações, fornecedores, treinamento de equipe. Às vezes passava o dia inteiro em pé, de reunião em reunião. Mas mesmo cansada, voltava para casa com a sensação de dever cumprido. O respeito dos funcionários veio com o tempo e foi crescendo. A equipe começou a enxergar nela mais do que uma chefe. Viam ali alguém que passou pelo inferno e continuava de pé. Uma mulher que enfrentou o sistema, a mentira, o preconceito, e que agora gerenciava tudo com calma, com firmeza, com uma postura que ninguém duvidava. Alguns até diziam entre si: ela é a alma desse lugar agora. Luna voltou para a escola, com acompanhamento psicológico regular. A adaptação foi lenta, mas positiva. No começo tinha medo de ficar longe da mãe. Depois, foi se soltando, voltando a brincar, a fazer amigos. Os desenhos voltaram a ter cores, flores, bichos, pessoas sorrindo. Uma vez, desenhou ela, a mãe e Henrique num parque. Marina guardou aquele desenho como se fosse um troféu. Na vida pessoal, Marina ainda andava com o pé no freio. Não era fácil confiar de novo. Mesmo com Henrique sempre ao lado, sempre respeitoso, ela mantinha uma distância segura. Eles conversavam bastante, trocavam mensagens, se viam com frequência por conta do salão, mas não passava disso. Não era rejeição, era cuidado. E Henrique entendia. Não cobrava, não pressionava, esperava. Uma noite depois de fechar o salão, os dois ficaram sentados num banco do jardim interno. As luzes estavam baixas, o clima tranquilo, e Luna dormia no apartamento. Marina olhava para o céu e disse com voz calma: às vezes parece que nada daquilo aconteceu, mas aí eu fecho o olho e lembro de tudo, de cada detalhe. Henrique ouviu em silêncio. Depois respondeu: o importante é que agora tá passando. Você tá aqui.
com a Luna. Inteira. Ela sorriu de canto. Demorou um pouco, mas disse: eu ainda não sei o que vai ser da minha vida. Mas, pela primeira vez, eu não tô com medo do amanhã. Ele concordou com a cabeça. Também sorriu. Não era o momento de promessas. Era só o começo de algo novo. Sem pressa. Sem obrigação de dar nome. Aos poucos, a cidade também esqueceu. A história sumiu das manchetes. Os comentários nas redes diminuíram. Valentina continuava internada, longe dos holofotes. O nome dela já não causava alvoroço. Otávio, o pai, se calou. Saiu dos círculos sociais, evitava eventos e parou de tentar limpar o próprio nome. Tudo ficou em silêncio. Marina nunca procurou vingança. O que ela queria era só respirar em paz. E agora, respirava. No aniversário de Luna, ela decidiu fazer uma festinha pequena no salão. Só amigos próximos, alguns colegas da escola, a equipe do trabalho. Henrique ajudou com tudo, mas não mandou ninguém organizar. Ele mesmo foi. Encheu balões, montou a mesa de doces, ajudou a servir os salgados. Foi ali, no meio dos risos das crianças e das músicas infantis, que Marina olhou para ele e viu algo diferente. Não era só gratidão, era carinho, era afeto real. Era começo de alguma coisa que, até pouco tempo atrás, ela nem imaginava que poderia sentir de novo. Mas não falou nada, nem ele. Os dois só se olharam, sorriram e continuaram organizando as bexigas. O tempo começou a passar de um jeito diferente. Não corria rápido, nem arrastado, apenas seguia. E Marina percebeu isso numa manhã qualquer, quando Henrique apareceu no salão antes do horário de abertura, com 2 xícaras de café na mão. Não avisou, não fez barulho. Só entrou, colocou as xícaras sobre o balcão e disse bom dia como se aquilo já fizesse parte da rotina deles. Ela estranhou no começo, depois sorriu. Eles passaram a conversar mais, não sobre processos, nem sobre Valentina, nem sobre medo. Falavam de coisas simples. Filme que viram na semana, comida preferida, histórias bobas do dia a dia. Henrique contava coisas da infância, de como cresceu cercado de gente, mas se sentia sozinho. Marina falava de quando Luna era bebê, das noites sem dormir, das dificuldades que nunca contou para ninguém. E assim, sem perceber, os dois começaram a dividir partes da vida que não mostravam para mais ninguém. Henrique começou a buscar Luna na escola algumas vezes, sempre com cuidado, sempre perguntando se Marina precisava de ajuda. Nunca impôs presença. E Luna, aos poucos, foi se soltando. No começo só respondia com sim ou não. Depois, começou a contar histórias. Mostrava desenhos, puxava a mão dele para atravessar a rua, perguntava se ele sabia brincar de pega-pega. Henrique entrava na brincadeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. E isso mexia com Marina de um jeito que ela não sabia explicar. Não era ciúme, não era medo, era algo novo. Um tipo de paz que ela não sentia há muito tempo. À noite, quando Luna dormia, Marina se pegava pensando em Henrique. Não em grandes gestos, nem em futuro distante. Pensava no jeito calmo dele, na forma como escutava sem interromper, no cuidado em não ultrapassar limites. Pensava no silêncio confortável entre eles. E isso assustava, porque Marina tinha aprendido a sobreviver sozinha. Confiar em alguém de novo parecia arriscado demais. Mas Henrique não pressionava. Nunca perguntou o que ela sentia. Nunca tentou acelerar nada. Apenas estava ali, presente, firme, constante, como alguém que não tem pressa de chegar, mas não vai embora. Um sábado à tarde, eles levaram Luna ao parque. Nada planejado. Só decidiram ir. O sol estava forte, o lugar cheio de famílias. Luna correu para os brinquedos, rindo alto, chamando os dois. Marina sentou num banco, observando. Henrique ficou em pé, olhando a menina brincar. Em certo momento ele se virou e perguntou: "Posso sentar?" Marina riu. "Você já está sentado aqui faz tempo." Ele se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio, olhando Luna. Marina percebeu que aquele silêncio não incomodava. Pelo contrário, aquilo era raro. E bom. "Eu não quero estragar nada", Henrique disse sem olhar para ela. Marina virou o rosto, surpresa. Estragar o quê?
Isso. Ele fez um gesto vago. O que a gente tá construindo? Eu sei que você passou por muita coisa. Não quero ser mais um peso. Ela respirou fundo. Pensou por alguns segundos antes de responder. Você não é um peso, mas eu ainda tô aprendendo a confiar de novo. Henrique assentiu. Não pediu explicação. Não fez drama. Apenas aceitou. Eu espero. E esperou mesmo. Com o tempo, os encontros ficaram mais frequentes. Jantares simples no apartamento, filmes assistidos no sofá com Luna dormindo entre eles, conversas até tarde sobre sonhos pequenos. Marina começou a rir mais, a relaxar, a se permitir. E Henrique percebeu, mas não se aproveitou disso. Continuou sendo o mesmo. E isso fez toda a diferença. Um dia Marina adoeceu. Nada grave, mas ficou de cama, fraca. Henrique apareceu com sopa, remédio, e ficou ali, sentado no chão do quarto enquanto ela dormia. Luna entrou, viu a cena e disse baixinho: "Ele cuida da gente." A frase ficou na cabeça de Marina por dias. O vínculo entre eles cresceu assim, sem anúncio, sem promessa, sem nome. Era feito de presença, cuidado, respeito. Não era paixão avassaladora. Era algo mais forte, algo que não gritava, apenas existia. Numa noite chuvosa, depois de fechar o salão, Marina e Henrique ficaram na porta, esperando a chuva diminuir. Ela tremia de frio. Henrique tirou o casaco e colocou nos ombros dela. Marina não recusou. Ficou ali, sentindo o cheiro dele, ouvindo a chuva bater forte no chão. Quando levantou o rosto, os olhos se encontraram. Não houve pressa. Não houve impulso. Só um beijo calmo, curto, quase tímido. Quando se afastaram, Marina sorriu. A gente vai devagar. Henrique sorriu de volta. Do jeito que tem que ser. E naquele instante Marina entendeu que não precisava mais se proteger de tudo, nem de todo mundo. Às vezes, a vida só precisava de tempo para mostrar que nem toda mão estendida vem para machucar. O dia amanheceu ensolarado, nenhuma nuvem no céu. Era como se o universo tivesse entendido que aquele dia precisava ser leve. Marina acordou antes do despertador, coisa rara. Ficou alguns minutos olhando Luna dormir. A menina completava 5 anos naquele sábado e dormia do mesmo jeito de quando era bebê, de lado, agarrada à boneca que já tinha perdido um braço e metade do enchimento. Marina se levantou devagar, foi até a cozinha e colocou a água para ferver. Henrique tinha deixado uma cesta de café da manhã na porta do apartamento na noite anterior, com um bilhete escrito à mão. "Hoje é o dia da nossa pequena gigante." Ela leu sorrindo. Pegou o pão de queijo ainda quente, passou manteiga e voltou para o quarto com uma bandeja. Luna acordou com o cheiro, os olhos meio grudados de sono, e o rosto se iluminando quando viu a bandeja colorida e a vela acesa em cima de um pedaço de bolo simples. "É hoje?" perguntou, ainda com a voz rouca. "É hoje, meu amor." Marina respondeu, beijando a testa dela. Luna soprou a vela com força, bateu palminhas e abraçou a mãe com força. As duas ficaram ali por um tempo, enroladas no cobertor, rindo por nada. No salão, a equipe já estava a 1000 desde cedo. Henrique contratou um grupo pequeno de recreadores, decoradores e músicos infantis, mas sem exagero. Marina tinha pedido uma coisa simples, e ele respeitou. O salão foi dividido ao meio. Uma parte com mesinhas coloridas, enfeitadas com desenhos da própria Luna, e outra com um espaço de brinquedos, tapete de EVA, cordão de bandeirinhas e uma mesa de doces cheia de bichinhos de pelúcia e balões em formato de estrela. A festa começou às 3 da tarde. Os primeiros a chegar foram os colegas da escola de Luna, depois vieram os funcionários do salão, vizinhos próximos, gente que fez parte da vida das duas de algum jeito. Não tinha celebridade, não tinha fotógrafo, tinha bolo de cenoura, brigadeiro no copinho e cachorro quente no pão de leite. Marina ficou um tempo parada perto da porta, só observando. Luna corria de um lado para o outro, de rosto pintado, com uma capa de super-heroína improvisada nas costas. Estava feliz, de verdade, sem medo, sem susto. Uma criança livre, pela primeira vez em muito tempo. Henrique chegou um pouco depois, com uma caixa na mão. Era um presente embrulhado com papel brilhante e laço torto.
Ele mesmo tinha feito. Quando entregou para Luna, ela gritou alto: "É do tamanho da minha barriga!" Todo mundo riu. Marina também. Henrique se abaixou e abriu a caixa junto com a menina. Era um quebra-cabeça gigante de uma cidade inteira, com peças que viravam prédios, ruas e carros. Luna ficou encantada. Abraçou ele com força. Depois voltou a correr com os amigos. "Você exagerou", Marina disse, em tom de brincadeira. "Só um pouquinho", ele respondeu, olhando Luna brincar. Eles ficaram ali, lado a lado, como já estavam acostumados. Mas naquele dia, parecia mais. Marina não tinha mais o olhar preocupado. Henrique não trazia mais aquela expressão de quem carrega peso demais. Eles pareciam leves. No meio da festa, Luna puxou a mão da mãe até o centro do salão, onde colocaram uma cadeira pequena de plástico. Pediu silêncio. As crianças fizeram um círculo, os adultos pararam de conversar. E Luna, com a voz mais alta que conseguia, anunciou: "Quero falar uma coisa. Todo mundo escuta?" O som parou. Os adultos se entreolharam. Marina arregalou os olhos, rindo nervosa. "Meu nome é Luna. Eu fiz 5 anos. E esse aqui é o meu aniversário mais feliz." Aplausos. Gritos. Marina quase chorou ali mesmo. Luna continuou: "Porque minha mãe agora sorri. E porque esse moço aqui," apontou para Henrique, "não foi embora. Ele fica. Ele ajuda. Ele não tem medo." O silêncio veio de novo. Henrique se abaixou. Abraçou a menina com força, sem falar nada. Marina olhava aquilo com o coração cheio, porque sabia que a filha tinha razão. Não era sobre festa. Era sobre tudo que veio antes da festa. Mais tarde, quando a festa acabou, Marina ficou ajudando a limpar. Henrique recolhia os copinhos, jogava papel no lixo, ria dos restos de confete que Luna jogava nos pés dele. Quando a menina dormiu no colo da mãe, Henrique estendeu uma manta sobre as duas e ficou ali, em pé, olhando. Marina levantou os olhos e disse: "Obrigada por hoje." Ele fez que não com a cabeça. Não foi por hoje. Foi por tudo. Marina encostou a cabeça no ombro dele, e naquele silêncio, os dois entenderam uma coisa simples. Eles não sabiam o que viria depois, mas estavam prontos. Porque depois de tudo o que passaram, recomeçar já era mais do que suficiente. E aquele aniversário não era só da Luna. Era da vida que renascia junto com ela.